Hello, students. Here is Teacher Andrea. Vamos dar continuidade à nossa aula. Hoje é a aula 4. Vamos finalizar a unidade número 3. E a unidade número 3, vamos começar com uma pequena conversa entre o Pedro e a Ana, tá? O Pedro pergunta: Are you a good student? Yes, I am. I study a lot. Eu estudo muito. Aí o Pedro pergunta: Your school is big? Is it good? Yes, it is very good. Ele está perguntando se a escola é boa. Yes, it is very good. Sim, é muito boa. Is your teacher nice? Seu teacher legal? Yes, she is, but just sometimes. Sim, ela é, mas só às vezes, tá? Então, aqui tem uma conversa, pergunta se ela é uma boa aluna, ela fala que sim, que ela estuda muito. A pergunta e afirma que a sua escola é grande. Ela é boa, então aqui a gente usa o pronome it, porque estamos falando de school. Yes, it's very good. Sim, é muito boa. Tá perguntando sobre a teacher, se o teacher, porque não fala se é uma mulher, tá? Pergunta se o teacher é legal, se a teacher é legal. Sim, mas aí dá pra gente perceber aqui que é uma mulher por causa do pronome she. She is. But just sometimes, só às vezes, tá? Às vezes ela não é legal. E aí temos mark true ou false. Então, eu vou marcar true, colocar um Tzinho, onde for verdadeiro, F, onde for false. Aí, the teacher is nice, the school is bad, I am a bad student. Então, você vai verificar aqui se essas frases estão aqui no texto, se você consegue encontrar a resposta correta, se você consegue identificar se a frase é verdadeira ou se a frase é falsa, tá bom? Então, essa é a nossa primeira atividade. Essa atividade eu sugiro que você copie no caderno, tá? Então, coloque aqui English Class, coloca a data, e aí aqui você vai copiar essa pequena conversa e essa primeira atividade, tá? Então, já vai preparando o caderno aí, porque virão outras atividades, tá? No slide number 2, eu até coloquei aqui, book page number 24. Então, na página 24, você vai encontrar essa mesma table aqui, tá? E aí, essa mesma tabelinha. E aqui temos o verb be, né, que é ser ou estar. E aí aqui a gente tem as frases affirmative sentence. I am, you are. Se eu quero falar, eu sou feliz. I am happy. Eu estou cansada. I am tired. Se eu quiser falar de você ou de vocês, eu posso falar assim, you are good student. You are friends, ok? He is, she is, it is, we are, you are, they are. Só repetindo, aqui é o pronome eu, você ou vocês, ele, ela. E aqui quando você se refere a coisa ou animal no singular. You are, aqui ele repete. You é você e aqui pode se referir a vocês. Não muda, tá? O que vai te dizer, te indicar se é uma pessoa só ou se é o plural é o contexto. They are, eles são, ok? Então são as affirmative sentence. E aqui temos a interrogative questions. Nessas interrogative, quando você faz uma pergunta e a resposta quase sempre é yes or no, tá? Se eu pergunto assim, are you happy? Aí você vai falar, yes, I am. No, I'm not. Is he a student? Is she? Is it? Então, aqui são formas de perguntar. Eu quero que vocês percebam a posição das palavras, porque aqui eu estou usando as mesmas palavras, só que eu mudei a posição porque agora é
interrogativa. Então, aqui I am, aqui muda a posição, am I. Aqui é you are, aqui é are you. Então, se eu pedir para você fazer alguma atividade para que você transforme as frases afirmativas em frases negativas, você já sabe que é aqui que você tem que olhar, tá bom? Para que você veja a estrutura da pergunta, a posição de cada palavra na frase interrogativa, afirmativa ou negativa. Falando em negativa, aqui a gente tem as frases negativas e aqui ele não está abreviado, mas você pode fazer da forma abreviada. Eu posso falar assim: I am not your teacher. Eu posso falar I'm not your teacher, ok? O A, aquele apóstrofo lá em cima, o M, I'm not, tá? Então, aqui temos todas os pronomes com as negativas, ok? You are not, he's not, she's not, it's not, it is not, you are not, we are not, they're not, ok? Então, temos as três formas aqui, tá? Negativa, afirmativa e interrogativa, tá bom? Isso também tem lá na page number 24, ok? Aqui, como eu falei, que era para vocês observarem as estruturas das frases afirmativas, negativas, interrogativas, porque nas próximas atividades provavelmente vocês fariam algo parecido. E aqui eu peço para que você reescreva as frases na forma negativa. E eu coloquei algumas frases e eu coloquei um exemplo. Jasmine is tall. Por exemplo, que a Jasmine é alta. Uma frase negativa seria Jasmine is not, ou então isn't tall. E aí você negou. Vou voltar aqui no slide que você precisa prestar atenção. Então, o slide que você vai manter a sua atenção para que você responda é este aqui, ok? E aí você vai reescrevendo as frases, mas colocando na negativa. Aí depois você vai lá na page 25 e temos a question 1, que é para você completar com is, are ou am. Então você vai verificar de quem estamos falando. Por exemplo, na letra A tem a palavra Brenda. Brenda é uma menina. Se ela é uma menina, o pronome é she. Se é she, é he. Se é she, é is, are ou am. Então, eu coloquei, inclusive, aqui no slide, as três formas que é para que você... que é para você completar, tá bom? E aí, só pra gente não esquecer, não perder o hábito, eu vou colocar bem aqui. Quando for I, eu, é sempre am. Quando for com os pronomes she, he and it, a conjugação é sempre is. Quando for you, we and they, a conjugação é sempre are, tá? Então, só pra gente não esquecer dessas três conjugações, tá? Que dependendo da pessoa de quem estamos falando, vai ser am, is ou então are, ok? Então, é só para você não esquecer. E aí você vai vendo de quem estamos falando e vai completar com is, are e am. Essa é a question number 1 da page number 25. Number 2, turn the following sentence to interrogative form. É como eu havia falado anteriormente. É para você olhar em qual slide? Slide number 2. Olha só. Aqui temos as frases afirmativas, assim como elas estão lá na segunda questão, são afirmativas.
E aí, minto, não são todas afirmativas. Tem uma que ela é negativa, tá? Se tem you are, vai ficar are you. Então você vai só trocar as duas primeiras as pessoas e a conjugação am, are ou is de posição, tá? A conjugação, ela vem sempre antes. E logo em seguida vem o pronome ou então a pessoa de quem a gente está falando. Se eu estou falando da Ana, vem is Ana happy. Se eu estou falando do Pedro, is Pedro smart? Ok? Então, essa é a colocação da segunda questão da page number 25. A terceira a gente não vai fazer agora, tá? Então, por enquanto, eu quero que vocês mantenham a atenção de vocês nessas questões aí. E aí, a gente já fez a page number 26, 27. Voltando aqui. Temos na page 28, temos lá na parte de production. E aí, ops, deixa eu parar isso aqui. E aí, temos as questions A, B, C, D e F. Temos da questão A até a questão F. As perguntas estão em português, então sinta-se à vontade para responder em português. Mas, se você quiser forçar um pouquinho e fazer as respostas em inglês, melhor ainda, ok? Então, essa é a unidade 3. Terminando, vamos para a unit number 4. A unidade 4, ela fala sobre partes da casa e objetos de dentro da casa. E aí eu coloquei unit 4, in my house there is. Gente, essa parte aqui do there is significa que existe ou tem no singular. Se você vai falar de mais coisas no plural, você usa o there are. E aqui eu trouxe o exemplo, uma figura de uma casa. Temos o telhado, que é roof, window, balcony, door, letterbox, que é a caixa de cartas, path, que seria o caminho, driveway, que é por onde os carros passam para chegar até a garagem, car, garage and house. Ok? Então, aqui são as partes da casa, right? Slide number 6, we have a house, we have attic, que a gente não tem muito aqui, é mais casas americanas mesmo, que tem a casa que lá nesse teto tem uma parte que é como se fosse um outro quarto, depósito de alguma coisa, tá? Então fica logo aqui, ó, nessa parte do teto, é como se fosse um outro compartimento. Bedroom, living room, que é onde as pessoas assistem TV. Basement, tá? É como se fosse um porão. Dining room, ok, que é a sala de jantar. Kitchen, bathroom e laundry. Laundry é onde você lava as roupas, onde tem máquina, tá? Para ser uma laundry, precisa de ter maquinários, tá? Se não tiver, é só um lugar de lavar roupa e aí você fala wash the clothes, ok? Se tiver algum tipo de máquina, é do the laundry. E aí, eu coloquei aqui, in my house, there is one kitchen. Tem uma kitchen. Esse é o exemplo que eu tô dando, não tô nem olhando pra cá, tá? There are 3 bedrooms. Tem 3 quartos. There is one living room. There are 3 bathrooms. Então, aqui eu estou descrevendo a minha casa, falando das partes da casa e a quantidade de compartimentos, ok? Então, quando for no singular, você vai usar o there is. Quando for se referir a coisas no plural, existem ou tem, você vai usar o there are, ok? 7. Let's write. Só para relembrar, there are, existem, tem ou existem. There is, tem ou existe. Aí eu tô pedindo para você descrever a sua casa como no exemplo do slide anterior. Como eu falei aqui, ó. E aí, você vai escrever 6 linhas
usando o there is, que é para o singular, e o there are para o plural. Então, você começa in my house, e aí você começa usando o there is ou there are, tá bom? Você pode falar não só de compartimentos, mas você pode falar, por exemplo, in my bedroom there is. Objetos de dentro da casa você também pode usar, como tecnologias, tá? Móveis, essas coisas, só para complementar e chegarmos às 6 linhas. Ok? Slide number 8. How many rooms are there in your house? Isso aqui está no livro de vocês, na page number 30, ok? A unidade 4, Exploring your house. Então, você vai explorar a sua casa. Então, ele te pergunta, how many rooms are there in your house? Quantos quartos, quantas salas, na verdade, tem na casa de vocês? Em alguns filmes, algumas séries, rooms também se referem não é só para sala, são quartos também, tá? Mas no geral, rooms é sala. What is the most famous house you know? Qual é a casa mais famosa que você conhece ou já ouviu falar? E aí você vai dizer que casa é essa, é alguma casa de gente famosa, alguma casa muito bonita, ou pode ser até a sua, né? Which of this character is your favorite? E aí, a gente verifica que ele não se refere a nenhuma figura aqui, mas aí a gente pode imaginar que ele esteja falando dos Simpsons, que a gente está olhando lá na page number 31. Se você já assistiu os Simpsons, qual é o seu personagem favorito? Se você não tiver, deixa, tá? Então, aqui, qual dos personagens que você conhece? Dos personagens dos Simpsons. Ok? E aí, na próxima página, na page number 31, guess the house of your favorite character. E aí temos 3 desenhos aí, que você também pode escolher um deles para você responder aqui, tá? Porque não fica claro na pergunta se está se referindo a essa parte aqui de primeira, na página 31, na primeira parte, tem guess the house of your favorite character. Se é disso ou se é dos Simpsons. Mas a gente vai considerar, para você responder essa daqui, which of this character is your favorite? A gente vai considerar esses 3 primeiros desenhos que tem aí na página 31, tá? O primeiro, que desenho é esse? O segundo e o terceiro. E aí você vai escolher se você tem um personagem favorito de um desses 3. E aí você vai colocar o nome aqui embaixo, tá? Aqui, nessa qual a casa mais famosa que você conhece, você pode até usar um personagem que você goste de algum desenho, algum filme, ou de alguma casa muito famosa que você conhece, de algum artista. Ok? Isso aí é da página 31. Ainda na página 31, você vai observar o desenho, que é esse desenho aqui do text, The Simpsons House, a casa dos Simpsons. Você vai responder as questões na página 32, tá? E aqui eu coloquei a tradução da pergunta na page number 32. Então, na página 32, você tem 4 perguntas. E eu coloquei a tradução aqui. Você vai responder, ok? De acordo com a figura que você está vendo na page number 31. Ok? E aí, depois, na página 35, tá pedindo para você completar com
is e are, que é there is e there are. E aí você vai vendo. Se for singular, você vai completar com o is. Se for plural, are, tá? Por exemplo, na letra A, da página 35, da questão número 1. There 30 students in my class. 30 alunos. É plural ou singular? Então, se você acha que é plural, coloca o are. Mas se você acha que é singular, é o is. Ok? E aí você vai fazendo até a letra G. Ok? Então, por enquanto, é isso que a gente tem, tá? Qualquer dúvida no PV.